Boa tarde. O desafio é incrível, mas como é evidente, eu estou sempre disponível para atender e responder a desafios dessa envergadura. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que, tendo nascido em São Tomé e Príncipe, em minha casa sempre houve garrafas. Sempre houve garrafas e sempre houve garrafas de vinho. Desde pequeno me lembro que em casa se bebia vinho. E sempre também tive a noção que os meus pais compravam vinho. E bebiam vinho à refeição. Sendo assim, não é propriamente uma surpresa para mim que as garrafas e o vinho fossem algo de estranho. Acontece que a minha primeira relação afetiva, digamos, com vinho e com a garrafa de vinho aconteceu, já tinha eu por aí 10 ou 9 anos, eu já não tenho bem a certeza. Sei que já tínhamos mudado de casa, já tínhamos saído do bairro militar aqui para o bairro 3 de Fevereiro, e que minha mãe, naquele dia, fazia anos, ia dar um jantar, daqueles jantares, daquelas festas enormes que se davam em São Tomé e continua a dar-se, felizmente. Então pediu ao meu primo, que era mais velho que eu, o Eugênio de Seita, que engarrafasse 5 ou 6 garrafões de vinho branco. Lembro perfeitamente bem que era vinho branco. Passasse de garrafões para garrafas, não é? Garrafas limpas e tal. E o processo era simples, era meter um funil numa garrafa e despejar, ou ir despejando do garrafão para essa garrafa. Como é evidente, rapidamente se apercebeu que aquilo era feito dentro de uma bacia, que haviam sobras, ou seja, sobrava vinho no fundo da bacia. O Eugênio, que era mais velho que eu percebi que o Eugênio estava a fazer a coisa com muito zelo, com tanto zelo que dos garrafões caía demasiado, vertia demasiado vinho para a bacia. E qual era o objetivo do Eugênio? Era beber o vinho que sobrasse, como é óbvio, não é? Eu estava ali como ajudante, fui voluntariamente ajudar o Eugênio. O Eugênio, que era um tipo razoavelmente responsável, e eu gosto muito dele, e é meu primo. Disse, pá, eu estou aqui a fazer esse trabalho, mas não quero que tu te envolvas nisso, porque isto tu és muito miúdo e tal. Está bem, eu quero-te ajudar. Mas cada vez que o Eugênio saía para fazer qualquer coisa porque era chamado, bem, eu ia fazer o mesmo que o Eugênio, como é óbvio, que era beber aquele vinho. As sobras. Bebi um copo, lembro perfeitamente bem, bebi 2, ao terceiro tive de dizer a Eugênio, estou a beber vinho. Epá, o Eugênio já não tinha noção nenhuma de nada, porque tinha bebido muito mais copos do que eu. Bem, nem sequer se preocupou em saber se estava a fazer uma coisa certa ou não. A verdade é que acabámos os dois literalmente bêbados. Foi a minha primeira bebedeira, com consciência, e com a consciência também do resultado daquilo que é uma bebedeira. É horrível, horrível. Então aos 10 anos, pior ainda. Não se tem noção de nada, não se vê o chão, não se vê o céu, não se vê rigorosamente nada. O que tu queres é que aquilo passe rapidamente. Portanto, aos 10, 9 anos, a primeira bebedeira em casa de família e com família, não é? Claro, de forma bastante irresponsável de todos os envolvidos. Naquela altura, enfim, eu lembro que era em dezembro, pouco antes de Natal, 18 de dezembro, que é mais ou menos a altura em que a minha mãe faz anos, era suposto eu também estar com o meu primo mais velho e era suposto que nada disso acontecesse, mas aconteceu. Essa foi a primeira. E depois disto tive uma segunda experiência. E vão ver em que contexto. Já me tinha mudado, já tinha sido de São Tomé e Príncipe, já tinha ido para Portugal, concretamente para Coimbra. E no liceu onde eu estudava, o Liceu Dom Duarte, para ir a quê? A 50 ou 40 metros, existia a Tasca da Tijulha. A Tasca da Tijulha, nas tascas, como é evidente, há tudo de melhor que pode haver para estudantes do liceu. Tabaco, vinho e produtos deste género. Tudo produtos muito ricos e enriquecedores. Como é evidente, ao meio das aulas, íamos lá lanchar, fazer qualquer coisa, e a Tijulha, naquela altura não existia nenhuma legislação para o efeito em Portugal sobre a distância entre tascas ou bares ou cafés que servissem bebidas alcoólicas e as escolas, que ela estava literalmente a 50 metros. Então a Tijulha dizia, rapaz, não bebam tanto e tal. Bem, mas ninguém com 14, 15 anos estava a ouvir a Tijulha dizer que não bebam tanto. Bebíamos uma cerveja, outra cerveja e uma vez uma cerveja, tudo muito consciente, de facto. Mas, uma vez, uma colega minha, que era Marisa, eu acho que era mesmo Marisa, que era assim um pouco rebelde, entendeu por bem, no final das aulas do sábado, tínhamos aulas do sábado de manhã, comemorar o seu aniversário na Tijulha. Bem, foi a segunda bebedeira que eu tive. Foi água a pé, foi aquelas coisas todas muito desagradáveis, foi Jerupiga, que eu me lembro, e nem sequer consegui ir a pé para o outro lado da cidade de Coimbra, passando a ponto. Outra vez a mesma sensação, não havia nem o céu, não havia o sol, não havia ninguém.
e outra vez 2 ou 3 dias bastante desagradáveis. Claro, agora a promessa foi, isso não volta a acontecer. Como é óbvio, voltou a acontecer. E voltou a acontecer como? Exatamente um ano depois, no aniversário, exatamente da mesma forma. Bem, a partir daí, vou para a universidade, como qualquer universitário de Coimbra ou qualquer estudante de Coimbra, envolvi-me bem naquele movimento das cervejas e das queimas das fitas e tal. Eu estou aqui a falar de cervejas, não estou a falar de vinhos, já repararam, não é? Agora comecei a fase das cervejas. Como qualquer estudante de Coimbra, e o que é diferente de ser-se um estudante em Coimbra, um estudante de Coimbra tem as queimas e tem aquela envolvência toda muito boémia e vive essa vivência toda ao extremo. Um estudante em Coimbra vai lá mesmo para estudar e esquece dessas coisinhas de vivências académicas e de vidas académicas. Bem, eu já estava em Coimbra antes de ir para a universidade, portanto, tinha mesmo de ser um estudante de Coimbra. Logo optei pela boémia e por essas coisas normais em estudantes. A verdade é que, no meio disso tudo, como um estudante de Coimbra também, tinha que fazer qualquer coisa que me ajudasse a viver ainda mais o espírito académico. Inscrevi-me como sócio da Associação Académica de Coimbra, portanto sou sócio da Associação Académica de Coimbra, e depois entendi por bem, estava a ficar um pouco gordo, não sei se era cerveja, o que é que era, de ir jogar futebol, que eu tinha algum jeito para jogar futebol. E joguei futebol federado, numa equipa que se chamava Futebol Clube Eirense. Curiosamente, um clube onde os meus tios, que tinham estudado em Coimbra e que tinham sido estudantes em Coimbra, o Albertino Bragança e o Aníbal Bragança, também tinham lá jogado nesse clube. Portanto, a tradição, mais ou menos, mantinha-se. Nesse clube, havia uma família, que era a família dos Vilas. Um jogava comigo, outro era o diretor e outro era o nosso treinador adjunto. Portanto, uma família futeboleira, ou futebolista. E os Vilas, uma vez, ao fim de um treino, desafiam-me a ir fazer uma vindima. Eles tinham uma vinha, perto de Sozelas, e desafiam-me a ir fazer uma vindima. E disseram que a vindima seria às 5 da manhã do sábado. Obviamente eu disse que não. Disse que não, porque ninguém, sob perfeito juízo, em Coimbra, com aquela vida académica, vai acordar às 5 da manhã, perdendo uma sexta da noite. Às 5 da manhã é a hora em que se está a voltar para casa, ou algo assim do género, é a hora para ir para uma vindima. Bem, mas tentado, achei a coisa interessante e decidi ir. Bem, eu devo dizer que esse momento marca efetivamente a minha viragem relativamente ao consumo de álcool, porque é isso que se faz quando se tem essas idades e pensa-se que está a ser especialmente divertido e tal, mas o que se está a fazer é consumir álcool, e álcool em grandes quantidades e de forma completamente desregrada. E marca como? Marca pelo contacto direto com aquele tipo de agricultura, o contacto direto com aquele tipo de cultura. Porque não é só a agricultura, não é só pôr as vinhas, ir cortar os bagos, não é só escolher os bagos, não é só a fermentação, não é só a maceração, não é só tudo isto que tem que ver, obviamente, com a agricultura logo no início e passa logo também a indústria logo a seguir. Não é disso que se trata, é mesmo uma cultura que envolve toda aquela produção. Fiquei fascinado. Mas mais fascinado fiquei quando, depois de fazer a primeira vindima, mais ou menos um ano depois, isso foi em setembro de 1993, mais ou menos um ano depois, os Vilas aparecem num treino, isso é em setembro, no início da época de futebol, com 2 caixas de vinho da adega cooperativa de Sozelas, que era o resultado daquela nossa vindima do ano anterior. E oferece-me as 2 caixas de vinho, eram 12 garrafas de vinho, e pela primeira vez eu tive 12 garrafas de vinho para beber como eu queria. A tentação era, bem, chamar amigos e bebedarmos outra vez. Mas, no entanto, aqui entra a questão da consciência e de como conhecer todo o processo de produção pode marcar e definir o entendimento de como se deve abordar esse tipo de situações. Eu vou dizer o seguinte: cada garrafa daquela obrigou-me a respeitar aquele produto. Ou seja, aquilo que era antes uma diversão para mim, passou a ser um produto respeitável. Se calhar, por eu ter posto ali muito daquilo que eu era, naquele dia, esforcei-me bastante, carreguei bastante, cortei bastante, tanto mais que fiquei com a mão cheia de calos logo no mesmo dia, porque aquilo é um processo violento e é um processo contínuo e diário, mas, no entanto, soube respeitar aquelas 12 garrafas e posso dizer que ainda tenho uma delas em casa.
dificilmente eu vou beber nos próximos tempos. O que é que eu fiz? Por cada ocasião especial, abri uma garrafa daquelas. Começou a ter esse significado para mim. Por cada ocasião especial da minha família, eu lembro do aniversário da minha tia Leninha, Bragança, levei 2 garrafas daquelas. Portanto, eu sei exatamente em que ocasiões consumi aquelas 12 garrafas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu passei, de facto, a respeitar aquele produto. Mas mais de respeitar aquele produto, eu comecei a entrar nos supermercados e ir diretamente para a secção dos vinhos. Começar a ver os rótulos e a tentar perceber. Ia para uma livraria, eu que era um tipo de romance e ensaios, passei a ir à zona dos livros sobre vinhos. Ia comprar 1 ou 2, o meu primeiro foi um da Jesse Robinson, que é uma grande crítica inglesa, eu lembro perfeitamente bem dele, isso já foi em 94, foi a minha prenda de Natal, que é o Dicionário sobre Vinhos, que é um calhamaço enorme, e comecei a lê-lo. É obrigatório, para se entender o vinho, ler-se bastante. Depois também aconteceu uma outra coisa, sempre que eu queria viajar, mesmo dentro de Portugal, pensava sempre qual era a região demarcada mais próxima. Essa preocupação em ter sempre o vinho nas visitas e a ir conhecer uma adega. E em determinado momento, o que é que me acontecia? Eu ia a um restaurante e tinha que perguntar pela carta de vinhos para saber que vinhos lá existiam e se eu repetiria ou não. Portanto, tudo começou a girar a volta, tudo que tivesse a ver com prazeres, começou a girar a volta dessa cultura, passou de facto a ser uma cultura. Mas o mais estranho, e eu agora pensado nisso, quando me desafiaram, é que eu comecei também a pensar, se calhar de forma subconsciente, que tinha que me casar com uma miúda que vivesse perto de uma zona vitivinícola, uma zona de vinhos, não é? Bem, acabei por casar com uma espanhola que vive-se perto de uma zona, de uma província com 6 denominações de origem à volta, ou seja, é vinho por tudo quanto é lado. Tá. Tudo isso, se calhar, determina a vida das pessoas. Mas o mais interessante, e devo dizer isso, o mais interessante, a partir daquela vindima, foi, efetivamente, começar a entender aquele produto que eu antes entendia como o álcool, e que é álcool, efetivamente, como um produto e como um produto que resulta, de facto, de uma cultura de gente que começa ali, na agricultura, efetivamente, e que vai fazendo evoluir desde as uvas, desde o produto natural como as uvas, até o produto final, que é a garrafa no rótulo, e toda a cultura volta da garrafa no rótulo, e, sobretudo, mais do que isso, a cultura da mesa com a garrafa e com o rótulo. Como é que se evolui, ou como é que se passa desse estádio para este estádio em que eu estou hoje, que sou um autêntico wine lover, um enófilo, como quisesse dizer. Enófilo não é enólogo. Enólogo é quem faz o vinho. Deixa aqui essa coisa que muita gente diz: tu és um enólogo. Não, eu sou enófilo, enfim, gosto de vinhos, mas não faço vinhos. Como é que se faz essa transição? Essa transição faz, de facto, de forma coletiva. Nada disso acontece sozinho. Porquê? Porque o vinho é um produto que deve ser partilhado, deve ser algo que deve ser usado sempre em momentos de partilha e em momentos de comunhão com pessoas que gostamos, ou com amigos, ou mesmo em momentos que achamos que sejam especiais, mesmo que sejam com pessoas que não gostemos, mas sempre ter gente à volta. E sempre, do meu ponto de vista, a mesa. E já explico porque é importante a mesa relativamente ao consumo do vinho, e mesmo do vinho como produto. E como é que eu evoluo, dizia eu, parece a enofilia quase extrema que eu hoje vivo. Hoje não consigo passar sem comprar vinho e sem provar vinho. Já estou naquela fase que o vinho provo e depois bebo na mesa, sobretudo, acompanhado de comida. E tenho que escolher com muito cuidado para que seja perfeito com a comida que eu estou a comer. Portanto, há toda essa cultura feita. E como é que essa cultura acontece? Acontece online. Acontece nas redes sociais. Porquê? Descobri um fórum, naquela altura, isso em 2001, 2002, que era o Chip das 8. Esse fórum, que era uma rede social, efetivamente, o que é que nós fazíamos? Todos os dias de manhã, uma série de pessoas, era um fórum com 9.000 e tal floristas, todos os dias de manhã punham lá o que tinham bebido, ou o que tinham comprado, ou dúvidas que tivessem, à volta do vinho. E todos os dias falávamos e comunicávamos o vinho e partilhávamos informação naquela plataforma digital. Foi assim, através daquela gente toda, que eu fiz a minha primeira prova de vinhos. Lembro perfeitamente bem que vinhos eram, lembro os 32 vinhos que provámos naquele dia, não vou estar aqui a amassar a dizer quais eram. Lembro qual foi o meu vinho preferido naquela prova, foi um francês de Bordeaux,
Hoje é um dos meus vinhos preferidos, não vou dizer quais eram, mas foram 32 vinhos partilhados numa mesa com mais 20 pessoas. E foi aí que eu comecei a ter a noção, para lá do teórico, de como se discute, ou como se pode discutir um vinho, ou vinhos com a mesa, com a comida e com pessoas, enfim, mais ou menos interessadas em perceber todas as componentes sensoriais e organolépticas do vinho, ou seja, perceber como é que ele é feito, porque é que ele é feito assim, porque é que ele dá aquele resultado, quais são as suas características e porque é que aquelas características ficam bem à mesa. Tudo vai acabar na mesa. Bem, fui evoluindo, fui partilhando e, sobretudo, absorvendo muito conhecimento das redes sociais, nesse fórum, passou de 5 às 8 a nova crítica. Aqueles dois fóruns produziram muitos críticos portugueses hoje são críticos profissionais de vinhos, produziram produtores de vinhos, produziram aqueles fóruns produziram chefes também de cozinha, chefes de gastronomia, ou seja, produziu muita coisa à volta do vinho e da gastronomia. E eu tive a sorte de ter apanhado aquilo tudo no início. Portanto, muitos amigos meus dizem: "Epá, tens muitas garrafas, nós sabíamos que muitas são oferecidas." Pois claro, eu pensei aquela gente logo lá no início e estive lá e beneficiei desse facto. Tenho imensos amigos no mundo dos vinhos. Quando se entra nisto, dessa forma como eu entrei, já não há volta lá. Vicia-se mesmo, ou seja, vicia-se. E o que é viciar-se em vinho? Viciar-se em vinho é muito simples. É querer estar constantemente a provar e querer estar constantemente a desafiar-se para conhecer mais e mais e mais e mais vinhos e mais as características do vinho. A primeira coisa que se faz é simples, é olhar para o copo, ter o vinho no copo, olhar para ele e ver pelas cores o que é que aquele vinho pode significar. Não vou fazer aqui uma aula reduzida ou resumida de provas, vou só dizer que isso é importante. Olhar para o vinho, cheirar o vinho, meter o vinho na boca, prová-lo e depois utilizar toda a memória que se tem para se perceber o que é o vinho. Sendo assim, eu acabo sem poder dizer tudo o que eu tinha para dizer com as pessoas que existiram. Obrigado.